Esta é a lição semanal da Bíblia, preparada pelos membros da Igreja da Ciência Cristã Independente de Plainfield, Nova Jersey, Estados Unidos da América. As citações são da Bíblia King James, edição americana, e do Livro da Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras, edição de 1910, de Mary Baker Eddy. Esta é a lição para domingo, dia 18 de janeiro de 2026. Assunto: vida. Versículo áureo, Romanos. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Leitura responsiva. Provérbios. Ouve, filhos, a instrução de um pai, e prestai atenção para adquirir entendimento. Que o teu coração retenha as minhas palavras, guarde os meus mandamentos e viva. Adquira sabedoria, adquira entendimento, e não se esqueça disso, nem se afaste das palavras da minha boca. Não a abandoneis, e ela te guardará. Amas-a, e ela te protegerá. Ouve, ó meu filho, e receba as minhas palavras, e serão muitos os anos da tua vida. Apega-te firmemente à instrução, não a deixeis ir. Guardai-a, pois ela é a tua vida. Lição bíblica, primeira epístola de João. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e o que as nossas mãos apalparam a respeito da palavra da vida. Pois a vida se manifestou, e nós a vimos, e dela damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e a nós foi revelada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que vós também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. João. Jesus disse: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão o que vir o Pai fazer. Porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Marcos. Quando retornando Jesus do barco para a outra margem, muita gente se reuniu ao seu redor, e ele estava perto do mar. Eis que chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. Ele pediu aos prantos e com insistência, dizendo: a minha filhinha está à beira da morte. Rogo-te que venhas e imponhas as tuas mãos sobre ela, para que seja curada, e ela viverá. E Jesus foi com ele, e muita gente o seguiu. Chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, que lhe disseram: tua filha morreu, por que ainda incomodas o mestre? Assim que Jesus ouviu o que foi dito, disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, apenas creia. E a ninguém permitiu que o seguisse, apenas Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E chegando à casa do chefe da sinagoga, viu o tumulto e os que choravam e lamentavam-se intensamente. E entrando, disse-lhes: por que fazeis tanto alvoroço e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E eles zombaram dele. Mas tendo-os expulsado a todos,
tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que estavam com ele, e entrou onde a menina estava deitada. E ele tomou a moça pela mão e disse-lhe: Talita cumi, que traduzido significa: Moça, eu te digo, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e começou a andar, pois tinha 12 anos de idade, e todos ficaram assombrados. E Jesus lhes recomendou expressamente que ninguém soubesse disso e ordenou que lhe dessem algo para comer. João. Havia um fariseu chamado Nicodemos, um dos principais líderes dos judeus. O mesmo foi ter com Jesus à noite e lhe disse: Rabi, sabemos que é um mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. E Jesus respondeu: em verdade eu lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos então lhe disse: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, entrar uma segunda vez no ventre da sua mãe e nascer? Jesus lhe respondeu: em verdade, eu lhe digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não se admires que eu lhe haver dito, necessário é nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é o mestre de Israel e não entende essas coisas? Em verdade, eu vos digo que falamos do que sabemos e testemunhamos do que vimos, porém, vós não aceitais o nosso testemunho. Se eu vos falei de coisas terrenas e não crestes, como crereis se eu vos falar das celestiais? E ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja elevado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus disse: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: eu vou preparar um lugar para vocês. E se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E vós sabeis para onde eu vou, e vós conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como, pois, podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai, senão por mim. Creiam em mim quando digo que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou então creiam por causa das mesmas obras. Em verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e as farás maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos.
E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Agora eu lerei as passagens correlatadas no livro Texto da Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras, de Mary Baker Eddy, edição de 1910. Como seguidores da verdade, consideramos a palavra inspirada da Bíblia como nosso guia suficiente para a vida eterna. O conhecimento dos textos originais e a disposição para abandonar crenças humanas estabelecidas por hierarquias e às vezes instigadas pelas piores paixões dos homens abrem caminho para a compreensão da ciência cristã e fazem a Bíblia o mapa da vida, pois se apontam as boias e as correntes curativas da verdade. Aquele a quem o braço do Senhor foi revelado, crerá em nossa mensagem e ressuscitará para uma vida nova com regeneração. Essa é a vida eterna de Jesus. Não será. E então ele define a vida eterna como um conhecimento presente de seu Pai e de si mesmo, o conhecimento do amor, da verdade e da vida. Esta é a vida eterna, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. As Escrituras dizem: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, mostrando que a verdade é a própria vida do homem. Mas a humanidade se opõe a tornar esse ensinamento prático. Caminhamos nos passos da verdade e do amor, seguindo o exemplo do nosso Mestre na compreensão da metafísica divina. O cristianismo é a base da verdadeira cura. Tudo aquilo que alinha o pensamento humano com o amor altruísta recebe diretamente o poder divino. Eu fui chamada para visitar o Sr. Clark em Lynn e estava acamado havia 6 meses devido a uma doença no quadril. Doença essa causada por uma queda sobre um prego de madeira quando ainda era menino. Ao entrar na casa, encontrei seu médico, que disse que o paciente estava morrendo. O médico acabara de examinar a úlcera no quadril e disse que o osso estava cariado por vários centímetros. Ele até me mostrou a sonda, que apresentava evidências dessa condição óssea. O médico saiu. O Sr. Clark jazia com os olhos fixos e sem visão. Havia uma névoa mortal em sua testa. Eu fui até seu leito, e em poucos instantes seu rosto mudou. A palidez da morte deu lugar a uma cor natural. As pálpebras se fecharam suavemente e a respiração tornou-se normal. Ele adormeceu. Cerca de 10 minutos depois, ele abriu os olhos e disse: sinto-me um novo homem. Todo o meu sofrimento acabou. Isto aconteceu entre 3 e 4 horas da tarde. Eu disse para ele se levantar, se vestir e jantar com a família. Ele assim o fez. No dia seguinte, eu o vi no quintal. Desde então não o vi mais. Mas me informaram que ele voltou ao trabalho em 2 semanas. A secreção da ferida parou e ela cicatrizou. A doença persistia desde que ele se feriu na infância. Desde sua recuperação, fui informada de que seu médico afirma tê-lo curado e que sua mãe foi ameaçada de internação em um hospício por dizer não foi ninguém menos que Deus e aquela mulher que o curaram. Não posso atestar a veracidade desse relato, mas o que vi e fiz por aquele homem. O que seu médico disse sobre o caso ocorreu exatamente como narrei. O fato de Cristo
ou a verdade ter vencido e ainda vencer a morte, prova que o rei dos terrores não passa de uma crença mortal, ou erro que a verdade destrói com as evidências espirituais da vida. E isso demonstra que o que parece aos sentidos ser a morte não passa de uma ilusão mental, pois para o homem real e o universo real não existe processo de morte. A inteligente e poderosa realidade do Deus onipresente, o bem, é melhor entendida pelo homem sofredor, e este percebia a insignificância da vida material. Esses eram os 2 pontos cardeais da cura da mente, ou ciência cristã, que o muniram de amor. O mais elevado representante terreno de Deus, falando da capacidade humana de refletir o poder divino, disse profeticamente aos seus discípulos, e não se referindo apenas à sua época, mas a todos os tempos: aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e estes sinais acompanharão os que crerem. O caminho que nos leva a compreender que Deus é a única vida é estreito e reto. É uma guerra contra a carne, na qual devemos vencer o pecado, a doença e a morte, seja aqui ou na vida após a morte. Certamente, antes de podermos alcançar a meta do Espírito ou a vida em Deus. Jesus disse essencialmente: aquele que crê em mim não verá a morte. Ou seja, aquele que compreende a verdadeira ideia da vida perde a crença na morte. Aquele que possui a verdadeira ideia do bem perde toda a noção do mal, e que isto é conduzido às realidades imortais do Espírito. Tal pessoa permanece na vida, vida obtida não por meio de um corpo incapaz de sustentá-la, mas pela verdade, que se desdobra sua própria ideia imortal. Jesus revelou a verdadeira ideia do ser, que resulta em bênçãos infinitas para os mortais. Em Colossenses 3:4, Paulo escreve: quando Cristo, que é a vossa vida, aparecer, ou seja, se manifestar, então vós também aparecerão, se manifestarão como Ele em glória. Quando o ser espiritual for compreendido em toda a sua perfeição, continuidade e poder, então o homem será encontrado como a imagem e semelhança de Deus. O significado absoluto das palavras apostólicas é esse: então o homem se verá, e a sua semelhança, perfeito como o Pai, indestrutível em vida, escondido com Cristo em Deus, com a verdade no amor infinito, onde o sentido humano não viu o homem. Apresentei a ciência cristã e sua aplicação ao tratamento de doenças exatamente como as descobri. Demonstrei, por meio da mente, os efeitos da verdade na saúde, longevidade e moral dos homens, e não encontrei nada nos sistemas antigos ou modernos em que pudesse fundamentar o meu próprio, exceto os ensinamentos e demonstrações do nosso grande mestre e as vidas dos profetas e apóstolos. A Bíblia tem sido minha única autoridade. Não tive outro guia no caminho reto e estreito da verdade.